Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 46. Salmo de número 46 da Palavra de Deus. Salmo de número 46. Um salmo muito conhecido. Eu vou ler o salmo inteiro, o salmo completo. Enquanto isso, eu vou dizer para você uma canção que nós ouvimos, que eu ouvi muito tempo atrás, desde quando eu estava chegando na igreja. Um irmão chamado Joel Cecílio cantava essa canção. Ele dizia assim, pode ir procurando. Ele dizia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, angústia e tristeza. Pelo que não temerei. Encontrou? Então a canção acabou. Se demorasse mais, eu demorar mais, tá bom? Todo dia a gente fica gravando. Diz assim a palavra do Senhor. Você encontrou o Salmo 46? Está escrito assim, olha só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras e até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Fala assim comigo: o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Mais forte: o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Está conosco. Está conosco. O Deus de Jacó. Deus de Jacó. O nosso refúgio. Nosso refúgio. Feche os teus olhos então e apresente tua vida diante do Senhor. Apresente esse momento em oração ao Deus Todo-Poderoso. Deus amado, Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez, nós apresentamos a nossa vida, nós apresentamos, Pai, o nosso ser, Pai Santo, porque nós somos, Deus, vitoriosos, Pai, nós somos mais que vencedores, Deus, quando nós estamos na Tua presença, quando nós adquirimos, Deus, para nós, a armadura do Senhor, para que nós venhamos a batalhar, Senhor, a guerrear, Pai, as guerras da vida, Senhor, as batalhas espirituais que tanto nos afrontam e que tanto tentam nos assolar, Pai amado, nós, Deus, somos mais que vencedores, Deus, quando nós nos colocamos, Deus, debaixo da Tua proteção, oh, Senhor, assim como está escrito na Tua palavra, Deus, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e nós buscamos, Deus, descanso para nossa alma, é claro, sempre no Senhor, sempre na Tua palavra e sempre no Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, por mais essa noite, Deus, abençoada, por mais essa noite, Deus, maravilhosa, que o Senhor nos preparou, Deus, porque enquanto muitos, Deus, exatamente nessa hora, exatamente nesse momento, Deus, estão falando de morte, estão tramando morte, muitos até mesmo, Deus, tentando tirar suas próprias vidas, Pai, muitos olhando e estão enxergando ruína, Pai, diante de Ti, diante de si, Pai, mas nós olhamos para Ti, olhamos para a Tua palavra, quando nós só chegamos à Tua casa, Deus, nós já damos de frente com a vida, com o dono da vida, com o autor da vida, com o autor e consumador da nossa fé, com o Deus da nossa salvação. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, porque o Senhor sempre tem renovado, Pai, as nossas forças, o Senhor sempre, Deus, tem renovado as nossas esperanças, e é por isso que nós estamos aqui, Pai, renovados na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar e também para Te glorificar. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amado? Pode se sentar, dando graças a Deus, louvando ao Senhor, adorando ao nome dEle, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
O Salmo de número 46, um salmo também muito conhecido. Eu digo muito conhecido, irmãos, porque alguns salmos eles são praticamente lidos assim pelos cristãos e muito lidos, né? E alguns, por exemplo, quando pede para alguém citar um salmo, citar um salmo, a pessoa já fala mais aquele salmo que tem no coração, que tem na mente, que sempre se identifica um pouquinho mais, não que a pessoa prefira alguma parte da palavra de Deus, mas é uma coisa que se identifica, que fala mais diretamente com você. E o Salmo 46 é um dos que com certeza fala com muitas pessoas, e com certeza o Espírito Santo trabalha no coração de muitas pessoas, e com certeza edifica muitas pessoas através desse salmo. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e quero dizer para você, onde está escrito no primeiro versículo do Salmo 46, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou nas horas de angústias. Irmãos, quando nós falamos em refúgio, nós falamos em um lugar de segurança, em um lugar onde a pessoa ela busca uma certa proteção. Ela busca proteção para si mesma. E por que alguém busca proteção? Porque, querido, quando a pessoa ela se vê em outro lugar, ela se sente ameaçada, ela se sente até mesmo em perigo de morrer, e até mesmo ela sabe que a sua própria vida corre risco. Então, o que a pessoa faz quando a pessoa ela está e se sente nessa condição? Ela procura um refúgio. Um refúgio, não qualquer refúgio, amado, mas um refúgio em que ela possa se sentir assim segura, ela possa estar bem, ela possa sentir paz naquele refúgio, naquele lugar. E é interessante que quando diz que o Deus é o nosso refúgio, querido, não é simplesmente qualquer refúgio, sabe, querido? E ele diz também que é a nossa fortaleza, ou seja, um refúgio forte. Ou seja, quem é mais forte como o Senhor e quem é mais poderoso do que o nosso Deus, querido? Não existe nenhum na terra, nem no céu, nem no mar, nem no inferno, nem em lugar nenhum, querido, alguém que seja mais poderoso que o nosso Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então tudo e todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, debaixo do poder e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, quando se fala a respeito de o Senhor ser o nosso refúgio e o Senhor ser a nossa fortaleza, querido, está falando de um lugar firme, de um lugar seguro, de um lugar que nunca pode ser invadido por alguém. Porque uma fortaleza, como dos homens, por exemplo, quando você pode olhar para a Bíblia, você que conhece a palavra do Senhor, você olha para a cidade isso está escrito lá no livro de Josué. Quando você olha, por exemplo, para a cidade de Jericó, você vê uma cidade fortificada, onde as próprias muralhas, elas passavam carruagens ali, eram largos, até mesmo em cima, as muralhas elas serviam de casas, para você ter ideia, a espessura, a largura das muralhas da cidade de Jericó. E as pessoas confiavam também nela, porque ela era uma fortaleza. Jericó de maneira nenhuma era invadida. De espaço em espaço tinha lá algumas guaritas para que os soldados ficassem atentos quando alguém se aproximasse da cidade de Jericó. Então, querido, mas é uma fortaleza, mas de homem. Você pode ver que homem nenhum colocou a mão para destruir Jericó, mas com o próprio toque do som daquilo que Deus mandou com que Josué e também os sacerdotes, os levitas que estavam ali, para que eles fizessem e gritassem também na hora, já caiu toda aquela muralha. Por quê? Porque eles confiavam sim em uma fortaleza, eles confiavam sim em um abrigo, em um certo refúgio, mas da mão do homem, feito pela mão do homem. E você, melhor do que eu, sabe que está escrito na palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, que maldito o homem que confia no homem. Ele quer dizer, maldito o homem que confia ali na força do seu braço. Sabe, ele confia em si mesmo. E os homens de Jericó, é claro, confiaram em si mesmo e se deram muito mal. Mas quando nós confiamos no Senhor, no Deus Criador dos céus e da terra, no Todo-Poderoso, querido, você pode ter certeza que você nunca vai abalar, porque assim diz a palavra do Senhor, que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas ele permanece para sempre. Amém, querido? Graças a Deus por isso. E ele continua dizendo, querido, que é um socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da tribulação. Por que, querido? Nas horas de angústias, nas horas de tribulações da nossa vida, irmão, existem pessoas que não aceitam nem ser consoladas nesses momentos. Hora de aflição, hora de dificuldade da vida. A pessoa às vezes fala assim: não, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar, me deixe em paz, eu prefiro ficar só. Às vezes a pessoa diz isso pelo tamanho da tribulação, pelo tamanho da angústia que ela passa.
Porque só a pessoa e só Deus sabe o que ela está passando. E às vezes uma palavra, querido, acaba expondo mais ainda a ferida e machucando mais ainda a pessoa. Então às vezes o silêncio é a melhor coisa. Então, querido, mas é interessante que quando diz socorro bem presente na hora da angústia, está querendo dizer também que aquele que busca refúgio, um refúgio forte, ele também, querido, ele vai encontrar, querido, um socorro presente de Deus. Por que um socorro presente de Deus? Essa palavra não é a palavra do passado, não, amado. A palavra de Deus não envelhece. Todas as vezes que Deus fala, ele não, ainda que ele vá se referir ao passado, ele nunca diz eu era. Quando Jesus se referiu ao passado, ele estava presente em algumas manifestações, quando, por exemplo, ele estava conversando com os judeus, e ele queria mostrar para os judeus que ele se manifestou para Abraão. Ele não disse, Abraão se alegrou muito no dia que ele me viu, ele disse assim, eu sou. Ele não disse assim que eu era, ele disse eu sou. Ou seja, lá no passado, sabe, querido? Ele disse assim, antes que Abraão fosse, ele não disse eu também era, mas ele disse antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, o Senhor, ele é o socorro presente em todo instante. Ou seja, o Senhor, ele está em todo tempo presente. Que Deus, ele nunca passa, mas ele é sempre presente. Ele está sempre na vida daquele que busca. Hebreus capítulo 13, verso de número 8, está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, sempre presente na vida daquele que busca, sempre presente, querido, na vida daquele que espera. Mas a questão é buscar e esperar. Que é nisso que eu vou pôr um parênteses aqui. Eu gostaria de falar com você nessa noite. Buscar e esperar. Duas coisas difíceis, querido, mas duas coisas que nos fazem mais do que vencedores, amado. Primeiro, quando nós buscamos. Porque, querido, todo aquele que busca alguma coisa, querido, primeiro, ele precisa saber o que ele quer. Ele precisa saber o que ele quer. E ele tem que ter na mente, amado, que aquilo que ele está buscando é prioridade sobre as outras coisas. Ainda que apareça algum imprevisto, ele não vai perder o foco, ele não vai perder a visão, porque ele está buscando algo. Lembra aquela canção, nós vamos cantar até no domingo, lembra aquele louvor que diz assim, prosseguindo para o alvo eu vou. Lembra? Então, ou seja, você está prosseguindo para o alvo, você não está olhando de lado, olhando para tudo quanto é lado. Você está prosseguindo para o alvo, você está andando na direção. Você está querendo chegar em algum lugar. E ninguém, querido, que quer chegar em algum lugar dá atenção para as coisas bobas. Principalmente as coisas bobas dessa vida, querido. Ninguém dá atenção, querido, para coisas que não valem a pena, querido, quando se quer chegar em algum lugar. E trazendo isso para o mundo espiritual, querido, quando nós queremos chegar, querido, no lugar mais alto que existe, querido, no mundo cristão, no cristianismo, que é aos pés do Senhor Jesus. Quando nós queremos, querido, chegar aos pés do Senhor Jesus e com a nossa vida tocar o coração de Deus, atrair a presença dEle para cada um de nós, amado, para que a nossa vida seja abençoada, para que nós sejamos restaurados dia após dia, amado, querido, não dá para perder tempo. Não dá para estar perdendo tempo de um lugar para o outro. Hoje a gente estava... Está falhando. Hoje a gente estava almoçando. Olha só que interessante. Aí, estava lá, a TV ligada, porque a gente estava assistindo o jornal, mas entrou aqueles negócios que a gente não quer ver, mas acaba aparecendo. Porque é assim mesmo, querido. Ninguém quer ver, mas eles põem, então é obrigatório. Então você acaba tendo que ver. Ou desliga o negócio. Mas estava lá, a gente estava almoçando, estava lá os negócios passando. Né? Vote em mim, vote não sei quem, vote naquele, vote no padeiro. E aí, volta no Tirica, aquela coisa toda. Mas olha só. A gente vê tanta coisa, irmão, mas quanta gente boa querendo fazer o bem para nós. Eu falei, maravilha. Eu imaginei, eu falei, não, o céu deve ser aqui. É muita gente bem intencionada, muita gente preocupada com a gente. Eu pensei, eu falando com a minha esposa, eu não sabia que tinha tanta gente assim preocupada conosco, eu não sabia. Eu falei, meu Deus, Senhor, transporta o céu para cá, que esse lugar é maravilhoso. Eu lembro até uma canção que a gente cantava, né? Esse lugar é o céu. Eu falei, meu Deus, deve ser esse lugar aqui? Eu só faltava assim, uma horinha na cabeça, sabe? E aquelas coisas assim, cheias de boas intenções. Eu falei, olha só, um dia, claro, vai cair a máscara deles, não vai muito longe isso. Mas, amado, então, querido, quando a gente olha para tudo isso, amado, quando a gente olha para tantas coisas, querido, desse mundo, querido, existem pessoas ainda, querido, que olham para tudo isso e ainda colocam esperança em alguma coisa nesse mundo em que nós vivemos, amado.
a única esperança, querido, que existe nesse mundo, querido, e a única coisa de melhor que nós temos nesse mundo, querido, é a Bíblia Sagrada, é a igreja, a presença de Deus, querido, é o altar do Senhor. A melhor coisa, querido, que nós fazemos nessa vida, querido, é servir ao Senhor, é buscar a Ele de todo o coração, querido. Pastor, mas as outras coisas, amado, não se preocupe com as outras coisas, porque as outras coisas Deus vai fazer. As outras coisas Deus Ele acrescenta na nossa vida, amado. E não adianta você inverter os valores, você querer se preocupar primeiro com as outras coisas, porque a tua vida vai ficar em falta. Alguma coisa que vai acontecer na tua vida, porque eu falei isso não sei quantas vezes, vou repetir também não sei quantas. Mas nós não temos capacidade nem de cuidar da nossa própria vida, quanto mais cuidar da vida de alguém, amado. Eu vivi 23 anos, amado, tentando cuidar da minha vida, eu só dei cabeçada por aí, querido. Mas o dia que eu encontrei Jesus Cristo, o dia que eu tive encontro com o Senhor, eu, querido, cansado de ficar aí batendo cabeça de um lado para o outro, eu falei, Senhor Jesus, cuida da minha vida, porque isso eu não sei fazer não. Aí que as coisas começaram a se endireitar, amado. As coisas começaram a tomar rumo, porque Jesus deu rumo nas coisas, Ele mostrou a direção, querido, que chega em algum lugar. Porque o homem, querido, ele é assim como diz Salomão, ele é como se ele estivesse correndo atrás do vento. Sabe aqueles cachorrinhos, sabe, que fica correndo atrás do rabo, e corre atrás do rabo, dá um tempinho e descansa. Daqui a pouco ele começa de novo, invoca com o rabo, e corre atrás do rabo, e cansa. Daqui a pouco ele deita, não achei o rabo, não peguei o rabo. O ser humano sem Jesus é a mesma coisa, ele fica correndo atrás de coisas, lá no final da vida ele consegue perceber que ele não chegou a lugar algum e que tudo aquilo que ele fez na vida dele não valeu a pena. Precisava isso? Não, mano. É só ser um pouquinho humilde, olhar para a palavra de Deus e receber Jesus na vida, receber Jesus no coração, querido. Que com certeza ele vai encontrar refúgio, com certeza ele vai encontrar algo forte para a vida dele, com certeza, querido, ele vai encontrar socorro bem presente na hora da angústia, socorro bem presente na hora das tribulações, amado. E as tribulações, querido, que vem afrontando, amado, tantas e tantas vidas, amado. Olha que interessante. E quando nós falamos a respeito desse primeiro versículo, é interessante, querido, que nos faz lembrar o versículo 1 do capítulo 46 de Salmos. Olha só que interessante. Salmo 46, versículo 1, isso nos faz lembrar você lembra quando Jerusalém ela foi sitiada, ou seja, ela foi cercada pelos assírios? Você se lembra disso? Quando estava ali Ezequias, que era um homem de Deus, assim como diz a palavra do Senhor lá naquela passagem, não houve outro homem que se apegou tanto assim a Deus como Ezequias. E Ezequias foi afrontado por Senaqueribe, que era o general do exército, do rei da Síria, que ele chamava o grande rei da Síria. Então, querido, ele foi afrontado, ele foi humilhado até mesmo, e o próprio povo ali, querido, foi humilhado, e o próprio povo aprendeu a ficar calado, querido, quando ele recebesse humilhações. Sabe, querido? É interessante, amado, porque quando eles foram sitiados, eles foram cercados, eles olhavam para todos os lados, eles não viam solução, eles não viam saída para lugar nenhum. O que Ezequias fez? Ezequias foi buscar o profeta. Ezequias foi buscar o profeta Isaías. O que eles fizeram? Ezequias pegou ali, porque ele tinha também, querido, as ameaças assim escritas. Ele falava em vários idiomas para que todas as pessoas pudessem entender a ameaça, mas ele tinha também aquilo por escrito. Ezequias pegou, querido, aquela carta de ameaça, dizendo tudo aquilo que o rei da Síria iria fazer com ele, tem intenção de fazer com ele. Ele pegou, levou diante de Isaías: ó Isaías, olha aqui o que o rei da Síria diz que vai fazer conosco, se nós não entregarmos a ele, se nós não pagarmos tributos a ele, se nós não nos humilharmos a ele, olha só o que ele diz que vai fazer conosco. Isaías pegou, querido, aquela carta, juntamente com Ezequias, eles entraram no templo do Senhor. Eles entraram, querido, eles apresentaram diante de Deus. Eles se humilharam na presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus disse assim para Ezequias, disse assim para Isaías, para que Ezequias pudesse ter a resposta: olha, essa guerra vocês não vão nem pelejar. Não vão nem pelejar. Eu vou tratar ele como se fosse um cavalo, ele vai morrer no seu próprio território. O rei da Síria. Vou amarrar como um cabresto nele, vou pôr um freio na sua boca, diz o Senhor. É interessante que Ezequias nem levantou a mão para lutar, querido. Mas o próprio povo se autodestruiu, e o próprio filho do rei matou ele lá no templo, querido. E olha só que interessante.
Ou seja, o homem na verdade não precisou fazer nada, a não ser confiar no Deus Todo-Poderoso. Primeira atitude, querido, do homem de Deus, amado, de uma mulher de Deus, é confiar no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e fez a mim e fez a você. A primeira atitude, amado. Sabe qual é o nosso problema? Qual é o problema do ser humano? Confiar em si próprio. Aí é o começo de toda a ruína, querido. Porque ele acaba deixando sempre Deus em segundo lugar. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, verso de número 36, buscai primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. O Senhor vai cuidar, querido, de todas as outras coisas, mas em primeiro lugar nós precisamos ter o coração do Senhor, a nossa vida voltada para Deus, para que Ele possa, querido, abençoar, para que Ele possa nos alcançar e para que Ele possa nos fortalecer. Amém, amado? Amém, querido? Amém. Graças a Deus por isso. Continua dizendo, amado, o versículo de número 2, está escrito assim: portanto, não temeremos, embora que, ou mesmo que a terra ela seja removida, e embora se transportem os montes para o meio dos mares. Olha só que interessante. Quando o salmista ele está falando a respeito desse assunto, é interessante que nós já entendemos, ou nos dá a entender a respeito de uma declaração que ele faz, a respeito do temor que aflige muitas vezes o cristão em um momento ou outro da sua vida. Olha só, vou ler em outra tradução, que diz assim, versículo 2, pelo que não temeremos que ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha só que interessante. Mas isso, infelizmente, querido, tem abalado a vida de muitos cristãos. E muitos cristãos, quando eu falando cristão, querido, estou falando de pessoas que vêm na igreja de vez em quando, nem estou falando de pessoas que se simpatizam com o evangelho, que acham bonitos os louvores e as canções. Não estou falando desse tipo de pessoas. Eu estou falando de cristãos que entregaram suas vidas para Jesus, servem a Ele, são fiéis a Ele e adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, querido, infelizmente muitas coisas, querido, assim têm atingido e têm tomado o lugar de muitos cristãos até mesmo, querido. E têm afligido até mesmo, querido, em um momento ou outro de dificuldade, de tribulação na sua vida. Sabe, amado? Quando muitas vezes nós começamos a olhar para aquilo que está diante de nós, é inevitável, querido, o temor. É inevitável o medo, ou até mesmo a questão, como é que vai ser isso? Como é que vai se resolver isso? Como é que começa a surgir na vida da pessoa. E automaticamente a pessoa ela começa a se encolher diante de tudo aquilo. E ela começa a encolher também, diminuir o poder de Deus. E as coisas começam a crescer. É que nem sapo. Lá onde a gente morava no Jardim Rodrigo, a gente morava assim meio embaixo, no fundo era uma área verde. Então a terra era muito úmida, tinha um riozinho lá no fundo. Então, umas coisas apareciam lá em casa sem ser convidado. Por exemplo, as cobras, os cavalos, as vacas apareciam lá. De vez em quando aparecia um sapo, uns negócios desse tipo. Uma vez, nós acordamos, assim, eu abri o olho assim, tinha um terceiro cidadão dentro de casa. Falei, quem que convidou esse sujeito que está aqui? E ele estava olhando para nós. Ele estava assim, ó, assim, ele olhou uma vez, sabe, estalado para ele. Esse cara está fazendo aqui? Aí falaram assim pra gente uma vez, joga sal nele, porque o negócio arde nas costas dele, ele vai embora. Eu falei assim, mas jogar sal ele vai correr pra onde? Tem que mostrar primeiro o caminho da porta, né? A gente começou a cutucar ele assim, sabe? E ele começou a estufar assim, como quem diz, onde você vai com essa alegria, né? Quem manda sou eu. Ele começou a se estufar, mas dentro de casa, querendo mandar o espaço que é nosso. Aí que sujeito ousado, né? Usado, né? O sapo, né? E começou assim, a gente cutucava aquele negócio xoxo por dentro, toque, toque, toque. Chega cada vez mais, parece esse sapo tá com graça. Foi cutucando ele, né, depois da porta e jogou sal nele, ele saiu pulando lá para fora. Sabe, querido? Ou seja, mas muitas pessoas, elas acabam temendo, querido, e se esquecendo do Deus que tem. O cristão, amado, às vezes ele tem alguns tipos de amnésia, sabe? Umas amnésias espiritual, sabe, querido? Ele se esquece do Deus que ele tem, ele se esquece do Deus que ele serve, querido. Ele se esquece, querido, lá do Salmo 139, que antes que ele fosse gerado, até mesmo lá no ventre, lá quando ele estava em formação, começou ali a formação e tudo, ele esquece que Deus estava contando todos os dias, estava escrito todos os dias dele, querido, no livro de Deus. Ele se esquece dessas coisas. As nossas vidas, elas são escritas diante do Senhor, porém, 2 livros tem lá, da obediência e da desobediência.
Nós obedecemos a Deus, Deus escreve uma história. Se nós desobedecemos a Deus, história aqui. Vem, querido. Lá no livro do profeta Malaquias diz que há um memorial diante do Senhor. Algo que faz com que aquilo venha a ser trazido à memória. É escrito diante do Senhor, para que Ele venha, querido, a estar lá sempre algo registrado diante de Deus. Há um memorial. Há o nosso respeito diante do Senhor. Há um livro chamado Livro das Obras, amado, que mostra tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, para o louvor da glória dEle, e mostra que quando as obras que são feitas para a glória do homem, aquela obra com certeza vai ser desprezada, vai ser desfeita, mas quando aquilo é feito para a glória de Deus, querido, cada um vai receber conforme a tua obra, conforme aquilo que fez para o Senhor, para o louvor da glória de Deus. Mas não vamos entrar direto nesse assunto, né? Mas então, lá, muitos cristãos, eles acabam ficando temerosos, amado. Temerosos, como Ezequias, por exemplo, um homem que Deus havia dado tantas vitórias para ele, mas em um momento da vida dele, ele temeu, porque o exército era pequeno, diante do exército do rei da Síria, pequeno, até o ponto de um general dizer assim, Senaqueribe dizer assim, olha, se você tiver homens para colocar nesses cavalos que eu tenho aqui, ó, eles são teus. Ezequias não tinha nem exército para lutar direito, Ezequias não tinha. E talvez, querido, nem forças muitas vezes em nós encontramos, amado. Talvez se olha para você, você comece a cantar o Salmo de número 8, como louvor do Cirilo. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Você começa a cantar isso, você começa a olhar para você e dizer quem é você. Sabe, querido? Nós servimos a um Deus que é todo poderoso, amado. Nós por nós mesmos, queridos, somos frágeis. Nós por nós mesmos somos pó, somos barro, somos cinza, somos como a erva que hoje é bonito, formoso, amanhã murcha, passa, não existe mais. Nós por nós mesmos somos exatamente esses. Mas quando o Senhor ele habita, querido, nesse pó, quando o Senhor habita nesse pó aí que é você, querido, você pode ter certeza que Ele vai ser mais que vencedor. O Senhor, querido, é aquele Deus que dá vitória. Amém, amado? Nós somos pó que qualquer um sopraria isso e ia se dissipar. Mas o peso na nossa vida, querido, é o Senhor Jesus Cristo, é a presença dEle, é a graça dEle sobre cada um de nós. Amém? Então, querido, ele diz assim, versículo de número 2, pelo que não temeremos que ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, verso 13, e ainda que as águas rujam e se perturbem a um rio, e ainda que os montes eles se abalem pela sua braveza. Selá. Esse Selá aí não sei se tem na sua Bíblia, porque salmos são cânticos, então é como se fosse uma pausa, tá? No cântico. É interessante que quando nós olhamos para todo esse cenário, águas rugindo, ainda quando nós olhamos para todo esse cenário e se perturbando, e é interessante que quando nós olhamos pela braveza dos mares, a palavra do Senhor é inevitável, nos leva para aquilo que está registrado lá em 1 Pedro, no capítulo de número 5, que o inimigo das nossas almas, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe, amado? Você sabia que o tempo todo existe alguém rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar? Ou seja, deixa a gente esmiuçar um pouquinho isso aí. Não é o leão, mas como um leão. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele ruge como um leão, como aquele que é rei, como que parecendo, porque algo foi entregue a ele, o príncipe desse mundo, segue o entendimento das pessoas, o príncipe desse mundo, o Satanás, ele reina das pessoas que estão aí no mundo e não entregam suas vidas para Jesus. Então ele tem domínio sobre essas pessoas. Mas olha só, ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, significa que tem pessoas que ele pode tragar. Buscando a quem? Quem possa tragar. Muitas pessoas são tragadas. Por que você acha que num dia em que muitos irmãos estão nas suas casas em um dia de culto, o que você acha que acontece em momentos assim? No mundo espiritual, está sendo tragado. Algo nas suas vidas está sendo tragado. E muitas pessoas se deixam enganar. Sabe, querido? Às vezes a pessoa fala assim, não, é só um cultinho. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Olha que interessante, um culto a mais a gente não vem, mas um culto a menos a gente vem. Interessante, né? Estava até comentando sobre essas coisas hoje. No trabalho a gente vai se arrastando.
Mas na igreja não. Eu estou com o meu pé que parece que vai doer. Eu nem vou na igreja, porque vai que doa. Vai que eu vi com o pé doendo. Na trabalho, vai com o pé na cabeça, mano. Mas quantas vezes eu fui trabalhar doente, mancando para não perder dia. Porque era novo na empresa, então eu estou pronto. Aí tá feita a coisa. Tá complicado. Mas na igreja não vem. Na igreja bota os pés para cima e fala assim, pastor, eu estou de repouso. Se Jesus voltar, vai ficar de repouso. Sim. Repouso. Repousando na terra, na grande tribulação. Sabe o que? Nós não valorizamos aquilo que foi pago um alto preço, amado, por cada um de nós. Não valorizamos nem a nossa própria alma, nem a nossa própria salvação. Irmão, o culto de terça-feira são assim poucas pessoas que vêm. Irmãos, o livro de Provérbios diz que aquele que não valoriza o conhecimento, ele não ama nem sua própria alma. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente não se ama, quem é que a gente vai esperar que ame a gente, amado? A Bíblia não diz, ama o próximo como a ti mesmo. Se você não ama, amado, a você mesmo, ninguém vai te amar. E você também não vai amar ninguém. Ou seja, a pessoa não valoriza nem a si mesma. Porque quando não temos conhecimento e não buscamos isso para nós somos facilmente enganados. E por isso que muitos são enganados nos dias de hoje, amado. Muitas facilidades nós temos para nós adquirirmos conhecimento da palavra. Sim, mas do outro lado é também assim. Muitas pessoas andam usando filosofias, amado, e com ladainha, querido, para enganar a muitos, querido, que acabam, infelizmente, negligenciando o conhecimento da palavra de Deus. Elas acabam não buscando aquilo que diz a palavra do Senhor, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Acabam muitas vezes errando por não buscar conhecer a palavra, nem o poder de Deus, não buscando, querido, a conhecer as palavras do Senhor Jesus, porque elas testificam a respeito dele mesmo, querido. Por isso que não sabe às vezes o Deus que serve. Por isso que se desconhece o Deus que serve. Porque quando você passa, querido, a amar esse livro, quando você passa a amar a palavra de Deus, a tua vida é diferente, amado. Se você, querido, tem esse livro, se você tem a Bíblia, querido, como teu companheiro, como tua companheira, não, tua vida é diferente. Não é qualquer coisinha que vão falando para você que vai mexer com você, não, amado. Não é qualquer palavrinha que alguém vai falando para você, querido. Não é qualquer conversinha fiada de Satanás que você vai dando crédito, não. Você aprende a repreender em nome de Jesus aquilo que não vem da parte de Deus. Para não abalar você, para aquela palavra ruim não fazer efeito na tua vida. Você aprende a repreender em nome de Jesus. Porque tem gente, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Já estamos encerrando. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente, irmão, que ouve alguma coisa e por ser às vezes de um amigo, porque antigamente os inimigos amaldiçoavam, né? Como Golias amaldiçoou Davi, Davi não ficou quieto. Davi rebateu e falou, não, Deus entregou na minha mão, seu filisteu sem circunciso, seu mundano, como quem diz assim. Então, irmão, às vezes alguém fala alguma palavra de maldição para cada um de nós, sabe o que a gente fala? Aí, amigo, eu não vou nem responder, porque vai que eu falo alguma coisa, volta ainda a pessoa, a nossa amizade vai se romper, vai acabar. E acaba tomando aquela palavra de maldição para si. Irmão, fala, está repreendido em nome de Jesus. Fala, eu não aceito isso sobre a minha vida. Deus tem algo para mim e não isso que se anda tão pouco. Sabe, querido? Aprenda a rebater, porque no mundo espiritual funciona assim, irmão. Alguma coisa é lançada e fica, querido. Na hora que deu a brecha, se cumpre. A palavra do mundo espiritual não cai por terra. Mas não é a palavra de Deus que não cai por terra, a maldição também não cai por terra. A não ser quando ela não encontra repouso, como diz o livro de Provérbios, ou seja, quando você está caminhando no altar, você repreende, você rebate em nome de Jesus, aquilo perde o efeito diante da palavra de Deus, diante do poder do nome de Jesus. E quantos amigos muitas vezes têm amaldiçoado os outros, queridos, e outros vivem uma vida de perdição, uma vida de, como quem diz assim, não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que está acontecendo com a minha família, eu não consigo dar jeito, sabe, amado? Porque lá na frente, às vezes, alguém ministrou uma palavra de maldição sobre a vida dele, ele se calou. Sabe, querido? Nós precisamos ter postura diante do Senhor. Precisamos ter postura, precisamos aprender a usar a palavra de Deus em nome de Jesus. Quando Deus põe algo no teu coração, querido, a pessoa não entende, é claro, só entende com quem Deus falou, só quem ouviu a voz de Deus que vai entender. Mas quando Deus põe algo no teu coração, querido, Deus está fazendo algo através da tua vida, e alguém fala assim, sabe, o enviado do cão diz assim, isso aí não vai dar em nada, não, imagina. Eu já vi tantos tentarem isso aí, acabou dando em nada. Se você é só mais um, você fala, então tá bom.
e você se cala, é como se você estivesse concordando com a pessoa. Você sendo um cristão, aquilo acaba se cumprindo na tua vida. Mesmo sendo um cristão, acaba carregando um peso. E às vezes a gente vê muitos cristãos nos dias de hoje carregando peso que não deveriam. Que deveriam ter deixado para trás. E se calaram em uma hora que deveriam abrir a boca. Sabe, amado? Quando você repreende, você está defendendo a tua fé, você está mostrando a tua posição diante da palavra, diante de Deus e diante do mundo. Você está mostrando quem você é. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Deuteronômio, querido, que quando nós falamos amém para algo errado, nós estamos concordando com aquilo. Estamos colocando também debaixo da mesma maldição. Quando nós falamos amém, quando nós concordamos, quando nós dissemos, não, é isso mesmo. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, pastor, não tem motivo para orar. Se temos, e como temos. Principalmente para muitas palavras que são ditas para nós, que nós desconhecemos até mesmo. E muitas pessoas nos amaldiçoam sem que nós venhamos a saber. E quando nós sempre nos ajuntamos para orar, a oração é, Senhor, nós repreendemos toda palavra, Senhor, dita contra nós, toda maldição, Deus, que nós desconhecemos, toda palavra, Deus, venha cair por terra em nome de Jesus, que venha perder o efeito, Deus, porque maior é a tua palavra, maior é o Senhor e mais forte é o teu escudo. Quando você diz isso, ó, mesmo você não sabendo, mas alguém lançou aquilo sobre você, cai por terra por causa da palavra de Deus. Quando vem direto a você, você pode rebater, mas quando, querido, alguém diz, você não sabe, e você acha que a tua vida está maravilhosa e você está carregando um fardo que não é teu. Uma vida difícil, querido, de carregar, de suportar. E às vezes você fala, o que será que está acontecendo? Irmãos, aquilo que acontece no mundo espiritual reflete no mundo físico. Amém, querido? Muitas pessoas ignoram isso. E carregam a... Irmãos, tem coisa, irmão, que eu vou falar uma coisa para você. Ignore ou não é assim. Bom, tem gente que não acredita no inferno. Bom, acreditando ou não, ele não vai sair do lugar onde ele é, do jeito que Deus preparou. Irmãos, é assim. Tem gente que não acredita no céu. Irmão, acredite ou não, irmãos, é assim. Tem gente que acha que não vai prestar contas diante do Senhor. Hebreus 9, 27 está escrito que a ordem de Deus para o homem morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acreditando ou não, a palavra não vai mudar por nossa causa, pelo fato de nós acreditarmos ou não, irmãos. Nós simplesmente vamos deixar de ser abençoados, vamos deixar de perder a comunhão com Deus. E, infelizmente, algo de ruim pode acontecer na nossa vida, porque nós deixamos de crer na palavra de Deus. Sabe, querido? Ele continua dizendo assim, querido, só para encerrar, vou ler mais um versículo para você. Ele continua dizendo assim, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. As gentes, ou os gentios, como diz assim, se embraveceram e as tribulações e as tempestades e os reinos se moveram, se levantaram e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Sabe, sobre tudo, querido, sabe, querido, onde tudo se prostra, onde tudo acaba tendo que se encolher, diante da presença do nosso Deus. Sabe, querido? A Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Eternidade existe uma só. Para nós isso faz diferença. Deus vive em uma eternidade só. Mas desde quando o homem estava na eternidade, até quando o homem voltar para a eternidade, que é um dia que nós estaremos com o Senhor, muitos, é claro, longe do Senhor, mas Deus vai sempre continuar sendo Deus. Sempre continuar sendo Deus. Querido, diante da presença do Senhor, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Toda língua, todo joelho vai se dobrar diante da presença de Deus. Sabe, irmãos? Agora eu vou encerrar, vou fechar isso aqui para a gente parar os comentários. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma, desculpa a expressão, mas existe uma tolice muito grande no coração e na mente de muitas pessoas que não servem a Deus, que chamam um ou outro de fanático e que diz assim, a pessoa não encontrou aquilo que buscava na vida, então foi se refugiar a Deus. Realmente, Deus é um refúgio. Refúgio e fortaleza, Ele é tudo para nós. A pessoa, ela se abrigou em Deus. Deus é tudo. Então a gente pode se abrigar, pode se esconder na presença do Senhor, pode se colocar debaixo da potente mão dele. Ele se coloca como uma galinha assim que protege seus pintinhos. Ele é tudo para aquele que busca.
Sabe, irmãos, existe uma tolice no mundo aí fora. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que eu tenho que me humilhar diante de Deus? Deixa eu viver minha própria vida. Irmão, para encerrar, deixa eu falar uma coisa para você. Seja hoje nos nossos dias, ou seja, querido, no dia que a pessoa for passar diante do trono branco, ela vai ter que se dobrar. Você sabe qual que é a diferença em que os ímpios não se dobram diante do Senhor nessa vida? A diferença é que quando eles tiverem que fazer isso, vai ser algo obrigado, e eles vão fazer ainda lançado fora. Ainda lançado fora. Porque essa palavra que diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor, isso é para futuro. Mas nós fazemos isso hoje. Porque nós não vamos passar diante desse trono branco, nós vamos ali passar diante do tribunal de Cristo, que não é algo condenatório, não é algo que condena, mas para nós recebermos segundo as nossas obras, é outra coisa. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O trono branco é para quem vai ser condenado. É Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. No entanto, querido, muitas pessoas vão ter que se dobrar diante do Senhor. Exatamente aquilo que nós fazemos aqui na terra. Muitas pessoas vão fazer lá no futuro. Ainda Jesus vai dizer assim para eles, ó, para a esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Além de ter que se dobrar diante de Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. É mais fácil fazer isso aqui? Você faz, você recebe a presença dele na tua vida. Você faz, ele transforma a tua família, ele abre portas para você, ele cuida de você, como nem o pai consegue cuidar, querido, do filho nesse mundo. Glória a Deus, Deus. ele cuida. Aleluia. Ele te ampara de uma forma, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Glória a Deus. Você entrega a tua vida para Jesus, é automático, irmão. Diz a palavra do Senhor que o teu nome é escrito no livro da vida, como quem diz, esse aqui eu me lembro, desse aqui eu cuido, porque o nome dele está aqui, está escrito aqui. Glória a Deus. E ele já, querido, manda o Espírito Santo para que a pessoa possa ter um motivo a mais para buscar de Deus, para que o Espírito Santo possa estar ali sempre alegrando a pessoa quando ela buscar das coisas de Deus, sempre lembrando a ele das coisas do Senhor, sempre motivando, amado. Ele coloca os anjos acampados ao nosso redor para nos guardar, amado. Tem uns mundanos aí, querido, que não sabe o que é da vida, bons guarda-roupas 2x2 de segurança, sabe? Até o senhorzinho lá de Roma tem um segurança, o papamóvel, prova de bala, um segurança. Até o senhorzinho chiquinho lá de Roma tem um segurança. Não sabe o que é da vida, amado. Trocar anjos do Senhor por mortal é uma coisa de pessoa que não tem nada na cabeça, nada de bom, pelo menos parece. Sabe, querido? Então, quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, Ele nos dá todo o respaldo, Ele nos dá toda a condição, querido, de vencer. Ele nos dá. E às vezes as pessoas desprezam isso e vivem a vida totalmente atribulada, uma vida totalmente perturbada, andando sem direção, errante no mundo afora, aí, sendo escravizadas por Satanás, sendo cegadas por ele, adorando qualquer coisa, adorando pau, pedra, barro, metal e adorando a si mesmo, até adorando a sua casa, adorando o seu carro, adorando o teu trabalho. Cada um faz de uma coisa o seu Deus, não é nem para saber mais que Deus que é da moda agora. Mas a pessoa olha para si e ela se acha que é tanto, amado, que não, eu sou. E ela acha que ela é o Deus dela mesmo, ela adotou como Deus dela mesmo, sabe? Tanto que ela rejeita Jesus porque é o Deus dela mesmo, sabe? A pessoa se acha, sabe? Uma tolice muito grande, irmãos, muito grande. Mas a palavra do Senhor diz também no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema ao Senhor. É muito bom conhecer a palavra, irmãos. Mas tanto quanto conhecer é temer ao Senhor. Porque se você só conhecer a palavra, você vai ser como qualquer um desses teólogos tolos que existem por aí falando um monte de besteira. Mas quando você buscar o temor de Deus para a tua vida, e quem dá isso é o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudar a obedecer a palavra conforme Deus quer que seja. Quando você adquire o temor do Senhor, você sabe, você tem a certeza que Deus ele está, querido, olhando para você em todo o tempo. E quando alguém que tem autoridade está olhando para você todo o tempo, o que você faz? Hoje a gente ontem, a gente ia indo para Porto Feliz, e minha filha na escola, né? E tinha, claro, você anda com viseira abaixada, né? Principalmente na estrada, né? Aquelas bicharadas todas batendo na viseira.
Tinha um carro assim da polícia rodoviária aqui perto da Castelo, e tinha lá na entrada de Porto Feliz. Eu falei assim pra minha filha, olha só, Ana Paula, isso é autoridade. O sujeito pode estar todo assim, legadão, olha que ele vai autoridade, ele já, opa, o cinto. Se tivesse em viseira, já baixa a viseira. A autoridade. Só teme isso, sabe? Agora deixa eu falar uma coisa para você. E quando a documentação não está em dia, ai meu Deus, espero que não me pare, sabe? E agora diante de um Deus que vê todas as coisas. Documentação, vamos chamar assim da nossa vida, né? Mas nós estamos andando diante da presença de Deus. Diante de um homem que a gente vê de vez em quando, você consegue esconder. E diante de um Deus que sonda todas as coisas, sabe, os nossos pensamentos, nossas intenções, Ele esquadrinha tudo isso. Você sabe o que é esquadrinha, querido? Você viu um esquadro? Um esquadro, irmão, quando a pessoa está fazendo uma casa lá, ela bota a linha no esquadro assim, o negócio é perfeitinho. Mas quando ela não usa o esquadro, ela faz, não, acho que dá certo, o negócio é todo torto. No acabamento a pessoa começa a ver os erros, né, os negócios grosseiros, sabe, querido? Ele esquadrinha as nossas vidas. Tudo que dá torto, Ele bota no lugar, Ele fala, ele é assim que é direito, faz assim que vai dar certo. Ele nos esquadrinha, de alto a baixo, nosso pensamento, nossas intenções, aquilo que tem no nosso coração, Ele sabe todas as coisas, sabe? E Ele sabe também, querido, quando nós temos temor, quando nós tememos diante de uma situação, Ele sabe disso, e aquilo cresce diante de nós, e nós nos tornamos temerosos. Eu sei, querido, que há momentos, querida, porque há momentos de fraqueza do ser humano, do cristão, é claro que há momentos. Nós só não podemos nos entregar a isso, irmãos. Ezequias, ele temeu também, irmão. Ele ficou com medo de Isaías. Olha o povo, olha o tamanho do exército da Síria. Mas o que ele fez, amado? Ele buscou a coisa certa. Ele foi até o profeta, eles foram até o templo. Eles buscaram da presença de Deus, amado. O problema na vida do cristão é quando aquilo vem assolar muitas vezes a vida dele. Ele olha para todo lado, ele sai correndo para todo lado sem saber o que fazer, amado. A instrução para nós, que nós temos, que para nós fazermos exatamente aquilo que nós precisamos, ou aquilo que nós devemos, está na palavra. Está na palavra. É por isso que nós falamos sempre, querido, coma a Bíblia, amado. Come a palavra de Deus. Durma com ela, acorde com ela, amado. Sabe? Ontem eu estava, literalmente, eu estava lendo a Bíblia e me deu muito sono. Eu falei assim, vou encostar um pouquinho só, daqui a pouco eu acordo aqui. Aí eu falei, mas um pouquinho. Aí eu, sem perceber, eu olhei assim, eu falei, vou deitar até meio de atravessado assim para doer o corpo, daqui a pouco eu vou ter que acordar. Acordei de madrugada com isso aqui na cabeça. Isso aqui na cabeça estava lá, nossa, que negócio duro. Olhei assim, a Bíblia estava embaixo. Eu falei assim, Jacó ele dormiu com a pedra, né? Colocou uma pedra na cabeça, né? Fez a pedra de travesseiro. Mas a Bíblia, tem coisas que a gente vê só em casa. Amado, mas se você põe, querido, a palavra de Deus na tua mente, no teu coração, se você guarda isso, amado, Deus vai sentir prazer na tua vida e a alegria do Senhor é a tua força. Você alega o coração de Deus, irmãos. Deus te fortalece para a batalha do dia a dia. Você alega o coração de Deus, louvando, adorando a Ele em todo momento da tua vida, glorificando a Ele, independente, querido, se é coisa boa, se não é coisa boa, glorifica o nome do Senhor. Que culpa o Senhor tem, querido, se muitas vezes nós plantamos algo ruim e acabamos colhendo isso, amado? Glorifica o Senhor, amado. Você tem alguma coisa a perder? Não tem. Então, glorifica o Senhor, amado. Pior é se você sair falando palavrão para tudo quanto é lado, vai trazer mais maldição, mais peso para a tua vida ainda. Então, glorifica o Senhor, porque você pode passar mais rápido por aquilo que você tem por passar. Sabe, irmão? Não faz que nem o povo que saiu do Egito, não, mano. Saiu ali da escravidão. Ia falando um monte de coisa que não devia. A volta ia aumentando. Sabe? 40 anos ali, por causa da murmuração. E às vezes a vida de muitos cristãos acaba se tornando aquela extensão de peso. Porque está falando coisa que não deve, em vez de louvar o Senhor, mano. Em vez de orar ao Senhor, glorificar Ele para buscar um alimento dele. Não é divino, sabe? Vamos. Glorifica o Senhor. Ou porta que não abre. Louve a Deus, irmão, porque Deus abre portas também em meio aos louvores e adoração ao nome dele, querido. Louva a Deus. Deus prepara todas as coisas. Deus cuida, amado. Deus levanta, querido, pessoas, querido, para nos abençoar, amado. Você pode ter certeza disso. E Deus cuida de nós da maneira dele. Ele cuida de cada um de nós. Usa até o ímpio muitas vezes para sustentar ali a nossa vida. Mas Deus usa se for necessário, amado. Deus é Deus, Ele é o Senhor.
Tudo está no controle dele. E os olhos dele estão voltados para cada um de nós. Se coloca de pé em nome de Jesus. Os olhos dele estão voltados para nós. Para aquele que tem compromisso com ele, amado. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Quantos aqui tem um compromisso com o Senhor? Amém. Quantos aqui Glória querem mais de Deus? Aleluia, Senhor. Quantos aqui querem viver uma vida 100% de fidelidade na presença do Senhor? No Glória a altar Deus. dele? Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você, mais uma hora, em mais um momento, você orasse ao Senhor teu Deus, você apresentasse a tua vida diante do Senhor mais uma vez, porque eu creio, querido, que quando nós buscamos ao Senhor, quando nós, querido, tomamos atitude, a nossa postura diante do Senhor, o cuidado do Senhor, ele passa a ser diferenciado para conosco, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que cura as feridas, o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que levanta o morto, o Senhor é aquele, querido, que faz, querido, infinitamente mais, assim como diz Efésios 3:20, ele é poderoso para isso. E nós estamos aqui na presença dele nessa noite. Então abra a tua boca e você pode dirigir uma oração ao Senhor teu Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós apresentamos, Deus, nossas orações a Ti. Apresentamos, Deus, nossas vidas, Pai, diante do Teu altar. Nós não oramos a homens, Deus, porque nós não confiamos em homens, Pai. Nós não buscamos, Deus, do homem, porque nós não cremos, Deus, que o homem pode, Deus, fazer tantas e tantas coisas, mas nós buscamos do Senhor, porque o Senhor é aquele que inclina o coração do rei para onde o Senhor quer. Nós cremos, Deus, que o Senhor é o único que pode trazer benefícios para cada um de nós. Benefício na nossa família, benefício na nossa vida conjugal, no ministério, benefício, Deus, no trabalho, em todas as áreas, na área sentimental. Nós cremos que o Senhor é aquele que beneficia as nossas vidas, o Senhor é aquele que cuida, Deus, de uma maneira toda especial daqueles que são teus, porque o Senhor mesmo disse que não nos deixaria órfãos, mas o Senhor nos daria o Consolador, o Senhor nos daria o Espírito Santo, o Senhor nos daria aquele que nos motivaria a viver a cada dia, louvando, glorificando, adorando, bendizendo, exaltando, sempre louvando o teu nome. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus, nós apresentamos, nós lançamos nosso coração diante de Ti. Nós lançamos, Pai, a nossa vida, Pai, diante do Teu altar, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Deus. Oh, Pai, porque o Senhor é aquele que cuida, Deus, da melhor maneira possível, melhor do qualquer pessoa aqui na face da terra, Deus. O Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que direciona para o melhor lugar. Assim como disse o salmista no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é aquele que guia pelas veredas da justiça. O Senhor é aquele que nos guia pelos pastos verdejantes. E aí então, ainda que nós venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque claro, o Senhor é conosco, a tua vara e teu cajado nos consola, nos sustenta, para que nós possamos permanecer na casa do Senhor para sempre. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, no nome de Jesus, por mais esse dia abençoado, por mais esse dia que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos deu vitória, Pai, e nessa vitória, Pai, que o Senhor nos deu, nós queremos te celebrar. Por mais esse dia abençoado, Pai, nós queremos levantar um tributo, Deus, de oração, de adoração a Ti. Oh, Pai, vem dizendo o Teu santo nome. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe, Deus, na Tua casa, por cada vida que o Senhor trouxe, Deus, na Tua presença. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Eu apresento, Pai, intercedo pelos Teus filhos nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor, o lar dos Teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, oh, Pai, os Teus filhos em todas as áreas, Pai. Que os Teus filhos, Deus, possam ter suas necessidades supridas, Pai. Cuida, Deus, de cada um deles, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos, Deus, Te servir. Nós queremos, Deus, Te louvar. Nós queremos Te adorar. Nós queremos exaltar, Pai, a Tua grandeza, Pai Santo, nessa noite, em nome de Jesus, porque Tu és santo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Quantos aqui são gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas suas vidas? Quantos são? Então fala assim comigo, Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a terra. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele que nos ajuda. Quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levante suas mãos, queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, querido? Glória a Louva a Deus. Deus porque você é grato a Deus pela obra que Ele fez na tua vida. Você era incrédulo, mas hoje você Glória crê no nome de a Deus. Jesus. Amém, amém? Amém. Graças a Deus, Glória. bendito seja o nome do Aleluia. Senhor.